Quem é que foi o Oliveira Salazar? Então, Oliveira Salazar foi o gajo. Foi lá, não sei. O que é que me podem dizer sobre a ditadura que houve em Portugal? Não fui desse tempo. Quem é que foi António Oliveira Salazar? Não sei. Ah, sei, foi um ditador. Não faço ideia quanto tempo é que demorou a ditadura dele. Não. 60 anos, não sei. O que é a liberdade para ti? A liberdade para mim é poder me expressar como me entender, poder fazer aquilo que eu acho que é correto. Todas portam mal lá e antes levavam reguadas e portavam-se bem. Agora andam mexendo no telemóveis, a pôr as pastilhas e assim todas até mandam as pessoas calarem. E se fosse antes, estava tudo calado. E nós não conseguimos aprender nada. Quem é que foi António Oliveira Salazar? Quem foi? Quem foi o Salazar? Não sei, foi um grande ditador. Salazar foi um ditador que introduziu o Estado Novo em Portugal em 1933, criou a nova Constituição e é só o que eu sei. O que é que foi a PIDE? A PIB, para mim, não sei bem o que é que foi. Foi a polícia uma polícia que andava aí à paisana. Não sei bem o que é. A PIDE nunca era muito visível, mas estava sempre presente. Eu lembro-me dos primeiros, eu com 16, 17 anos, fui às primeiras operações de 5 de outubro e a PIDE estava sempre presente. Eu lembro-me de um camarada nosso, o Zé de Freitas, já falecido, que foi um grande democrata, e consequente e ativo, que eles estavam a vigiar, a contar as caras, estavam no Snack Bar Tubarão, e ele cortou a cortina, os senhores não foram convidados, e cortou-lhe a cortina e deixou-os atrás da cortina. É claro que eles estavam sempre presentes em todo lado. Umas vezes com agentes da Figueira, outras vezes com agentes de fora, que era mais difícil de localizar. Mas o que é certo é que eles, sempre que havia uma pichagem, uma distribuição de propaganda certa, a gente notava o movimento e havia algumas pessoas que se apercebiam que nos avisavam. Pedir à polícia que perseguia quem estava contra a ditadura de Salazar. O que é que entendes por tortura? Magoar-me muito mesmo. A prisão do Agostinho Saboga, nós apanhámos a última prisão, é lógico. Vimos-lo andar na rua porque ele vinha para morrer em casa, que era assim, a PIDE não gostava que eles morressem lá dentro das cadeias, porque a nível internacional isso constava se era mau. E então, normalmente quando eles estavam na fase terminal, mandavam-nos vir para casa, morriam em casa e depois, se calhar que até foram os colegas, os camaradas que o assassinaram, que era o processo da PIDE, uma forma de atuação da PIDE. O Agostinho Saboga depois, aqui em Coimbra tivemos vários colegas e jovens presos, ou muita gente presa, principalmente muitos de cor. Tivemos o Mário Neto, também foi preso, também passou os passos do Algarve. Era a prisão onde eles condenavam as pessoas que tinham pena de morte. Não sei. A PIDE era uma polícia política que prendia pessoas que eram contra o regime, que falavam mal ou que tinham ideologias diferentes às ditaduras. Muita gente tinha medo de dizer que quando o sol nasce é para todos, porque isso dava prisão. As pessoas tinham noção que certas palavras não se podiam repetir, não se podia ouvir a voz da liberdade, nem a rádio da Argélia, porque se alguém ouvisse, e tinham medo quando passavam carros, ligavam os rádios, né? Tinham a percepção que eles captavam, e havia meios para captar, até havia. Mas havia um certo receio quando havia um sujeito mais inibido, ou um democrata, ou um jovem, para quero o jornal tal, porque está aqui uma notícia e tem vai lá para fora. Havia medo da PIDE, havia. É que antigamente, antes do Salazar, eu não podia de maneira nenhuma estar aqui a falar como estou hoje. É só isso? Está a ver? Não é só isso, não, é muito mais. Desculpem lá que há muito mais. Não podia de maneira nenhuma estar aqui a falar como estou hoje. E hoje posso estar a falar. Até ver. Era a polícia política que apanhava e era quem falasse mal do governo de Salazar. Torturava, agredia as pessoas, ou então iam tentá-las. Eram postos em fornos e eram mortes coletivos, eram mortes coletivas. E aqui na Figueira houve sempre propaganda, pichagens. Quando era preso um preso político, Anés Rocha, ou Agostinho Saboga, ou outro qualquer, Dias Lourenço, a gente colávamos, fazíamos os autocolantes, colávamos para as casas de banho, para as salas, para os bilhares, para os cafés da Figueira, e havia-se muita propaganda e distribuía-se.
Só um aspecto curioso, que isto para a malta jovem é curioso. Quando queríamos saber um comunicado em quantidade, no verão, punhamos um maço de comunicados na gradilha em frente à torre do relógio, na parte de cima da esplanada. E depois deixávamos um fio de nalho com uma esferográfica pendurada. Havia sempre um esperto que saltava e puxava a esferográfica. Estava a distribuição feita. As pessoas devem ter liberdade, dizerem o que pensam, e na altura elas não podiam dizer o que pensavam. O que é que eu fazia? Eu mandava por uma regra, todos os alunos se portavam bem, senão iam para assim, tipo uma escola que assim obrigava assim, a portarem-se bem e a dar estaladas, assim, a bater. Fizemos a trajetória da torre do relógio até a praia, até Buarcos, em frente ao Caras Direitas, e encharcámos as cadeiras, os chapéus de praia, tudo com comunicados. E depois de manhã as pessoas, à medida que foram abrindo as cadeiras para os turistas, distribuíram. Foi bonito ver da varanda do Caras Direitas, eu que eu sou pescaia, a ver os turistas todos a lerem, por exemplo, o Avante e outras coisas, não é? Portanto, houve sempre uma atividade muito constante e é oficial, pá. Do meu lado, e não é desta parte, era a esmagadora maioria dos jovens, ninguém foi preso. Escolham, meninas, escolhem que é barato, venham ver, que é tudo a notinha de 5 euros, venham ver. Escolham que é barato, meninas, escolham. Eu gostava de ver os jovens de hoje a ser mobilizados a ir para a guerra, como a gente em 67, em 66, a gente ia. O que é que foi a Guerra Colonial? Guerra colonial? Não sei, não faço a mínima ideia. Onde é que foi a Guerra Colonial? Não faço ideia. Entre quem? Entre quem? Espanhóis e portugueses, talvez. Foi, não foi? Quanto tempo é que demorou a Guerra Colonial? A Guerra Colonial, talvez 5 anos. E foi entre quem? Então foi entre Portugal e as colónias que tinha em Timor e Angola, as colónias portuguesas em África. O que é que sabes sobre a Guerra Colonial? Já dei isso, mas não me lembro nada disso já. Guerra Colonial? Não sei. Nada? Não. Foi entre quem? Não sei mesmo nada. Guerra Colonial? Já ouvi falar disso, mas não sei. Não sabes entre quem é que foi? Não. Guerra Colonial, sabes alguma coisa sobre a Guerra Colonial? Não. Nem sabes entre quem é que foi? Nada. Sobre a guerra colonial não sei nada. Normalmente os militares vinham, os soldados vinham em comboio até ao cais onde embarcavam, comboio escoltado pela polícia militar, desembarcávamos ali no terminal, as famílias estavam lá, a maior parte das vezes nem havia qualquer contacto, que eram perfeitamente separados uns dos outros, víamos, pronto, etc. Lá um ou outro lá conseguia, não havia, digamos, uma despedida final, porque isto não era coisa, eram enfiados no barco e pronto, e iam eles. É que era uma coisa, e iam eles, para depois virem 2 anos depois, ou coisa do género. Eu assistia dezenas ou centenas de embarques desses, porque vivia ali mesmo, perto do Largo de Alcântara, e o comboio era sempre uma gritaria quando passava, carregado de malta, aquilo era uma coisa tenebrosa. Foi desesperante ao ponto de eu, com a minha pouca cultura, escrever €1,50, escrever para o Exército, lá, agora não me recordo bem qual foi a direção, mas escrevi mesmo para o Exército uma carta feita por mim, a pedir-lhe socorro, porque eu não tinha. Ele ficou sem pai com 6 anos, o pai dele ficou também sem pai também com 6 anos, e isto era uma coisa que se estava a repetir. Ele entrou com uma depressão grande na altura que foi para a tropa, já lembraste dessa situação? Tudo se coincidiu, eu ter que engravidei logo, sem fazer conta, e portanto isto foi uma coisa que mexeu muito connosco naquela altura. Na altura, quando saía daqui, até ia mais ou menos feliz porque ia conhecer outra terra, depois lá é que era diferente. Ao fim de estar lá 3 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem ver ninguém, por vezes, só ver
pessoas, não, para ver pessoas que nunca, pronto, que nunca viu, não é? Porque é só preto, a gente vê lá um preto, não sou racista, até dá um bem com os pretos. A gente vê lá um preto, mas vê que lá o outro, parece que são todos iguais, a priori são todos iguais. Só quando nós começamos a destrinçá-los uns dos outros é que a gente começa a conhecê-los. Agora, a realidade daquilo que se chamava a tropa de quadrícula, que era colocada num destacamento qualquer, a centenas de quilómetros, muitas vezes de lado nenhum, rodeados por 4 lados de arame farpado, com ligações apenas por via aérea, muitas vezes, que eram as DOs, as avionetas que iam lá levar o correio, que iam lá levar assim alguma coisa, que iam fazer uma evacuação, iam buscar ou iam levar algum gás de licença. Para a maior parte desta rapaziada foi muitas vezes estar 18 meses num destacamento deste tipo, rodeados de arame farpado, sem mais nada que não fosse aqui. É que nós, na altura, nem possibilidade tínhamos de nos revoltarmos. Nenhuma. Nenhuma, nem de falar, nem nos revoltarmos. Tínhamos que ir cara alegre. Tínhamos que ir cara alegre. E é que eles não o problema é esse. Eles diziam assim, queira apresentar-se em tal dia, queira apresentar-se. É o que eles diziam, queira apresentar-se, então, e a gente éramos obrigados a ir. Não, que eu até fugia. Já fugia à tropa por causa disso. Como é que era para um jovem nessa altura ter... Era complicado. Era complicado. O que se pensava nessa altura? Até eu sei lá o que se pensava, não? Foi mais isso que me deu origem. Eu pronto, desertar, vai ir para o estrangeiro, por causa de não ir para a guerra. Porque isso é... Foi na vez do meu falecido marido, faleceu. Meu marido teve o acidente na semana antes de ele, estava mobilizado, e o rapaz que foi na vez dele faleceu lá. Aqui na Figueira desertou muita gente, principalmente os que já tinham os pais, os tios, os parentes em França, na Bélgica, no Luxemburgo, e então aproveitavam, chegavam ali à fronteira, era mais fácil, pisgavam-se e muitos deles vieram depois, revi muitos amigos depois do 25 de Abril. Aliás, eu estou aqui um dia, é uma segunda ou terça-feira, na Figueira, com um ativista cultural de Vila Verde, e passado uma semana vou passar uns dias à casa do meu irmão no Luxemburgo, em Diferdange, e depois fui visitar um figueirense aqui de Vila Verde. E então vou lá encontrar esse jovem que tinha dado à sola. Portanto, pumba, pisgou-se. Nos meus tempos de tropa, fui para Moçambique, andei lá no pior, mas graças a Deus voltei. E muitos dos seus colegas morreram lá ao pé de si? Alguns ficaram, sim. Por vezes aconteceu na minha companhia, a gente a ter vistas de pôr um helicóptero nosso no chão, porque vimos um companheiro a morrer, uma rajada tinha-lhe cortado uma perna, e a gente a ver um companheiro, e o helicóptero a não poder arriar para socorrer o nosso companheiro, que era um segundo sargento, porque estávamos debaixo de fogo. E o helicóptero lá em cima nada podia fazer, e a gente cá debaixo nada podia fazer. É triste. O armamento do exército português, daquilo com que eu contactei, a realidade era mau, no essencial. Não era o mais adequado para o tipo de guerra que se fazia. Desde logo um problema grave, muito grave, que era o problema das transmissões. Nós muitas vezes tínhamos que ter 2, 3 tipos de rádios diferentes para conseguir manter o contacto entre unidades, com a Força Aérea e com a base, porque os rádios dos aviões não eram iguais, não trabalhavam em frequências iguais às das forças de terra. Depois, por sua vez, as forças de terra muitas vezes não conseguiam também ter ligações às unidades por causa, digamos, da qualidade do material. Portanto, isto era sempre um rol infinito de improvisação permanente para trabalhar com aquilo que o governo conseguia arranjar naquela época, porque a partir de certa altura houve um embargo geral a todo o tipo de material de guerra a Portugal. Não é? Haveria quem dissesse, utilizando até um termo que se aplica muitas vezes ao gado, que era
que o soldado português era um soldado bastante rústico. Ou seja, que conseguia viver no terreno com muito pouca coisa. E a realidade era essa. Só quem não se lembra das miseráveis rações de combate, que era uma coisa completamente intragável, não é? Que se podia comer durante inicialmente como novidade, mas passado tempo que ninguém podia ver aquilo, que depois eram organizadas cá em Portugal, por empresas que provavelmente forneceriam aquilo, sem qualquer preocupação, admito, alimentar ou de equilíbrio dietético, fosse o que fosse. Vejam bem, rações de combate para climas quentes, onde a principal dificuldade era ter água. Normalmente era sardinhas picantes, chouriço enlatado, dobrada com feijão. Aquilo era o do mais alto de tudo, ali adaptado ao clima, não é? Eu estive em Timor 2 anos e gostei muito de lá estar e quem me dera ter idade para ir para lá outra vez. Era de revolta. Já buscar uma coisa que não era minha, que era dos pretos. E olha, nem me vale a pena falar mais porque isto revolta-me cá dentro tanto. São muitos ladrões agora juntos. E eles nunca se referiam ao PAIGC ou qualquer outro movimento como os turras, era sempre o inimigo. Era sempre dado o estatuto de inimigo, mas sempre com uma perspectiva de grande respeito. E mais, pondo até muitas vezes em confronto a capacidade deles com a nossa. E dizendo, vocês não pensem que vão defrontar-se com um bando de turras. Vocês vão encontrar gente, no caso concreto da Guiné, que a minha companhia foi especialmente treinada para a Guiné. No caso da Guiné, vão ter pela frente gajos tão bons ou melhores do que nós. E, inclusivamente, o PAIGC, naquela altura, já dispunha de fuzilês navais. Gente muito, muito, muito bem preparada. Que era muito complicado o confronto com essa gente. Aliás, havia uma situação que era quase de respeito mútuo. Se eles detectavam que andavam paraquedistas na zona, tentavam evitar-nos. Se nós sabíamos que andavam fuzileiros do PAIGC na zona, só se fosse todo impossível, ou que se fôssemos lá mesmo para isso, a malta tentava. Aliás, contavam-se histórias, que eram experiências de guerra, não é? Desta gente em que esse respeito era muito grande. Pronto, mas isso não significava que não se cometesse o mesmo grau de atrocidades que se fizeram, embora eu senti que ali havia uma outra postura. Podíamos quase que dizer quase que uma postura profissional. E que muitas vezes não era fácil passar esta postura, por exemplo, para o Exército em geral, porque muitas das atrocidades muitas vezes resultavam da impreparação e do muito medo que a malta tinha, não é? E quando se podia vingar no gajo que já estava incapacitado de se defender ou não sei o quê, vingavam-se de formas que são conhecidas. Mas agora não se mata na guerra, mas mata-se por qualquer coisa, até por €1. São capazes de matar uma pessoa? Como grande parte deles eram treinados na União Soviética, tinham um sistema de ordens em combate através de apitos. Apitos, não é? Eu recordo-me de uma, que aliás até se passou em Luanda, lá no meio de um tiroteio imenso, que parecia que era o fim do mundo, depois aquilo acabou por não dar grande coisa, e no meio daquilo tudo, nos abrandamentos de fogo, houvesse 1 ou 2 ou 3 apitos, devia ser para reagruparem as forças em presença, e logo um não se conteve, porque não gritasse logo fora o árbitro. Havia assim cenas deste tipo, não é? Mas a noção que eu tenho é de que a esmagadora maioria era contra a guerra colonial e eram extremamente obrigados. Havia zonas que não eram tão obrigados a ir, iam convictos que iam defender a pátria, não é? Aqui na Figueira, poucos eram aqueles que iam defender a pátria, iam contrariados. Por exemplo, num destacamento, era natural que à volta do destacamento houvesse aldeamentos, em que uns dependiam dos outros, os soldados precisavam deles para lavar a roupa e vice-versa, e pronto. E aquilo acabava por
por haver ali uma certa interligação entre a tropa, que por esta via também aliviava um bocado as dificuldades de estar em sítios pronto, longe de tudo, em termos alimentares, em termos... Pronto, e de facto não era uma guerra com a intensidade não era uma guerra com a intensidade do Vietnã, porque ali nos defrontávamos com forças irregulares. No Vietnã, de uma forma geral, os americanos tiveram sempre pela frente o exército regular do Vietnã do Norte, não é? O que também marca aqui uma diferença, não é? Portanto, no Vietnã, defrontava-se, era um país contra o outro, não é? Ali não, ali era a situação que era conhecida. Portanto, e isto também permitiu que as coisas também se demorassem, pronto, duraram o tempo que duraram, não é? Portanto, podemos dizer assim, pronto, a guerra colonial acabou por causa do 25 de Abril, e o 25 de Abril foi por causa da guerra colonial. É verdade, não é? Mas que se não fosse no 25 de Abril, seria mais 2, mais 3 anos, tinha que se encontrar uma solução para aquele problema que era já muito complicado e era muito grave. Eu acho que o país não conseguia aguentar muito mais aquela guerra. Aliás, é conhecida aquela frase do Marcelo Caetano, a primavera marcelista, que tantas esperanças deu aí a tanta gente, bem intencionada, que era preferível uma derrota militar, não é? A uma negociação portanto, que conduzisse à paz, portanto, a uma entrega, porque uma negociação que conduzisse à paz, na perspectiva do regime, era sempre a entrega ao inimigo algo que era nosso. Não era, como é evidente, a gente sabe bem que não era. Era uma ocupação colonial que durou os anos que durou, portanto, o essencial era isto. Quem é que fez o 25 de Abril? Quem é que fez? Salazar, não? O que é que foi o 25 de Abril para ti? Foi uma revolução contra o Estado. 25 de Abril para mim foi uma revolução onde existiu muitas coisas. Foi uma guerra onde deu para existir liberdade. 25 de Abril, os responsáveis pelo Salgueiro Maia. E acho que um dos principais e o principal objetivo foi a restauração da democracia em Portugal. É feriado, portanto é feriado e eu não gosto quando calha ao fim de semana porque pronto. Não, mas 25 de Abril foi o dia em que se começou a poder falar em Portugal e a poder ter-se a liberdade de expressão. O 25 de Abril teve a tentativa em março, nós ficámos preparados, aqui na Figueira não se falava outra coisa, nas mesas de café, nas tertúlias, e estávamos à espera. Uma revolução? Não sei, o fim da ditadura. E o que é que foi o 25 de Abril para ti? A nossa liberdade. Portanto, quando se deu o 25 de Abril, que foi daqui da Figueira que arrancaram, penso que só o comandante é que era contra, porque acho que não foi aqui ninguém mais detido no quartel, no golpe de coisa. E a malta cá fora foi-nos dada a ordem para avançar em força. Isto a nível sindical, a nível de agitação, etc. O 25 de Abril, para mim, era melhor do que agora. Porquê que era melhor? Porquê? Havia educação, não se falava em droga, não se falava em assassinos como agora, assaltos a pessoas, assaltos a bancos, incendiários, não havia nada disso. E... Um bocadinho de repressão, mas fazia falta. Era 100% melhor do que é agora. Em tudo. Isso não tem nível. E eu estava na tropa quando fizeram o 25 de Abril. E se me tivesse dado um tiro, se calhar estava melhor do que hoje. Muita gente fala na guerra colonial e fala no Salazar e fala, mas porque se tivessem vivido a guerra colonial como eu a vivi, e hoje não falavam da Guiné, nem falavam de Angola, nem falavam no ultramar, tal e qual como falavam. Concentrámos as nossas forças, chamámos toda a gente que estava mais ou menos ligado às limpezas da oposição, etc. Não quiseram vir, a maioria deles. Veio a juventude, veio limpeza. Né? Tinham medo, e se isto falha outra vez? Tá bem, a gente vai arriscar, a gente somos pessoas de arriscar, não é para estar preparados. Então, os homens saem para a rua e a gente fica aqui em casa à espera do espetáculo. Não. Houve o assalto à PIDE, nós tivemos no assalto ao quartel.
Às instalações da PIDE, ali, portanto, ali em Coimbra, onde prendemos os agentes que lá estavam e onde os transportámos depois para Peniche. Conseguimos umas ripas da Seleção do Silva, que nos ofereceu as ripas, fomos comprar papel cenário que nos ofereceu o Ângelo, fizemos uma dezena, talvez, cartazes de 2 metros por 1, fizemos os prazos que entendíamos pôr, cada cartaz, arranjámos a bandeira nacional e arrancámos. E alguém perguntou, antes de chegarmos à Boa da Figueiredo, se não está lá ninguém. Se não está ninguém, levamos nós, pô. Então qual é o problema? Não era um mar de gente, tirámos logo os cartazes, ficámos sem cartazes nenhum, só segurei a bandeira até entregar à Cristina Torres em frente à Fonte Luminosa. Portanto, a ação da juventude foi de tal maneira que nós passamos por arrepio. O que é que a gente vai fazer? Em qualquer rua, no Bar Novo, na estação, no bairro Casal do Rato, no Casal da Reval, em qualquer lado. Epá, o que é que se vai fazer? A gente dizia, pá, tudo para a Fonte Luminosa. E foi assim que enchemos a Fonte Luminosa e arranjámos ali na altura, pá, umas 3, 4 dezenas de jovens, tudo a trabalhar para a campanha, para levar coisas, para fazer coisas, para pintar, para... Enfim, foi uma algo extraordinário. Uma imensa multidão bloqueou a Ponte Santa Clara e na altura não havia A17 nem nada. Os acessos, era a Estrada Nacional número 1, estando bloqueada em Santa Clara, das 3 duas, ofereçávamos a passagem, com os problemas todos que isto traria, não é? E não tínhamos gente para forçar uma passagem sobre milhares de pessoas, ou tínhamos que sair por outro lado. E então saímos pelo lado da Pedrulha, a Démia, direitos à Figueira da Foz. Portanto, entrámos aqui na Figueira da Foz na altura, aqui pela Rua da República, passámos aqui em frente, aqui ao Centro de Trabalho, na altura... Nem me passava pela cabeça vir cá parar, isso é sempre frente de trabalho. Passámos aqui, havia aí gente aí que viu os caminhões passarem. Atravessámos a antiga ponte antes desta, não é? A Ponte Velha, a Ponte de Ferro, não é? Que atravessámos isso, aquilo naquela altura até funcionava intercalarmente, ou se passava para um lado ou se passava para o outro. Plenários em todas as escolas estavam num fervor, aquela ditadura escolar de paga das cotas para a Universidade Portuguesa, besta farda, estás lixado, tu és trabalhador, tu à noite tens que vir cá às 8 horas, o patrão deixa sair, é que te faz ele muito bem, quer dizer, a lei é a autoridade. Quer dizer, esta repressão sobre os estudantes locais, digo, do secundário, atualmente secundário, e nas universidades era terrível. De maneira que quando se deu esta liberdade, para nós jovens trabalhadores, alguns trabalhadores estudantes, como eu, outros só trabalhadores, mas jovens, com os mesmos interesses, comungando das mesmas ideias, etc. Isto foi uns anos, pá, em que nós crescemos, parece que nem precisávamos comer. Pá. O 25 de Abril na altura foi uma alegria, mas não deu os frutos pretendidos, penso eu. Penso eu que não deu os frutos pretendidos na medida em que, certamente, o 25 de Abril foi feito de uma forma para libertar o povo, mas o povo para mim foi liberto de uma tal forma que não soube respeitar essa liberdade, está a ver? E a partir daí começou a ter umas liberdades além das que devia ter, não é? E não soube respeitar essa mesma... Entretanto, os políticos aproveitaram-se dessa mesma verdade, dessa alegria de estar libertos, como dizer, eu estou livre, posso fazer aquilo que quero, não é bem assim, não é? Liberdade tem condicionalismos, não é? E então os políticos aproveitaram-se e começaram a estagná-las, começaram a pôr os entraves, que a gente nem dá por ela, mas eles estão lá. Foi uma alegria para a gente todos, o dia 25 de Abril foi uma alegria. Só que depois o espírito do 25 de Abril, hoje, e é nisso que o pessoal hoje tem razão, é que o espírito do 25 de Abril hoje era capaz de, se ser necessário, fazer outro 25 de Abril. Não há hipótese de fazer outro 25 de Abril, porque as políticas estão climatizadas de uma forma que é difícil. É preciso fazer uma revolução do 25 de Abril, mas também fazer uma revolução das mentalidades do próprio povo. E é por isso que hoje é muito difícil fazer-se o mesmo de 25 de Abril que se fez em 1974. É muito difícil, porque lá está, porque nós somos um povo que não exigimos, nós somos um povo que não damos as mãos uns aos outros. E o problema é esse, porque se hoje toda a gente diz mal dos políticos, e são os políticos, são corruptos, são o que são, mas são o que são, porque nós também somos aquilo que somos. Porque hoje vai haver eleições,
E toda a gente diz que os políticos que são isto, que são aquilo. Mas nas eleições, toda a gente vai votar neles outra vez. Porque se nas eleições, o tempo que fossem votar, se fossem votar só 10 ou 15%, eles iriam sentir isso. Mas o pessoal vai votar na mesma. São todos corruptos. Mas o pessoal vai votar na mesma. Vê-se hoje um partido político tal e qual que se vê o Sporting e o Benfica. Está a perceber? Não vemos hoje a política realmente, que a política para resolver os problemas do povo. A gente vê a política como sendo para tal e qual a nível desportivo, como sendo o Sporting, o Benfica ou o Porto ou outro qualquer. Está a ver? Eu tenho simpatia, sou do PS, tenho simpatia pelo PS. Aquele é do PSD, tem simpatia pelo PSD, tal e qual como tem simpatia pelo Benfica e pelo Sporting. Não é pela política que eles exercem, nem por aquilo que eles façam. E é o problema do nosso país, é este. Os jovens de hoje não têm conhecimento que a seguir ao 25 de Abril, até aos anos 80, se viveu neste país de forma diferente. Onde, de facto, a qualidade de vida, as expectativas, a esperança de ter uma vida melhor, esteve ali ao alcance. E que foi sistematicamente torpedeada até aos dias de hoje e continua. Portanto, em todos os países onde houve ditaduras, como na Grécia, na Espanha e em Portugal, os jovens parecem que estão a abrir o olho e é bom que assim seja, pá, e eu acredito. Acredito que a malta, mais dia, menos dia, pá, dentro de poucos trechos, a situação a continuar assim, daqui a pouco tempo, mas escasso tempo, o pessoal vão ser, talvez os jovens à frente do pelotão, a combater aquilo que de negativo em relação às liberdades está para acontecer. Já há demasiada liberdade. Em matéria disto aqui da escola, já acho que há demasiada liberdade. Fumam, andam, fazem o que querem e antes não levavam regulagem porque estavam sempre bem. Comentário sobre o 25 de Abril. Quem é que foi António Oliveira Salazar? Epá, amanhã não consigo pensar, só se for à tarde, mais nada. E a PID? Isto não é para pensar, é para reagir. Desde vão entrevistar quem tenha dentes que se possa rir, que eu não acho graça nenhuma.